E aí, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui. E hoje eu vou falar com vocês sobre as leis de Kirchhoff. Bem, vamos lá. As leis de Kirchhoff basicamente são duas leis que a gente utiliza para poder facilitar os nossos cálculos dependendo do circuito que a gente está trabalhando, certo? Então, olha só. O que é? As leis de Kirchhoff são divididas em duas. Lei dos nós e a lei das malhas. Com elas, podemos resolver vários problemas envolvendo circuitos elétricos. Então, circuitos elétricos que eu estou falando aqui, galera, são aqueles circuitos que a gente já conhece, tá? Circuito que tem resistor, que tem ali uma fonte, certo? Que a gente está falando sobre a primeira lei de Ohm, né? Para encontrar DDP, encontrar corrente, tá bom? Mas vamos lá. O que seria, então, a primeira lei de Kirchhoff, conhecida como lei dos nós? É o seguinte, essa lei nos informa que a corrente se conserva. Como é que funciona essa ideia da corrente se conservar? É o seguinte, galera, prestem muita atenção, tá? Que é muito simples. Imagina só, eu tenho aqui dois fios, tá? Esses dois fios eles vão se encontrar em um ponto, certo? Vão se encontrar nesse ponto aqui e depois vai ter apenas um fio, certo? Nesse ponto aqui, onde existe, né, esse encontro dos fios, a gente tem um nó. E aí, a gente já identificou porque se chama lei dos nós. Mas por que a gente está falando que nessa lei a corrente se conserva? Como é que funciona isso, Davi? Imagina o seguinte. Tá vindo aqui uma corrente I de, vamos supor, 3 amperes. E aqui tá vindo uma outra corrente I. E aqui eu vou dizer que ela tem 5 amperes, tá? Galera, 3 mais 5 é igual a 8. Então a corrente nova é 8 amperes. Por isso que a lei dos nós fala que a corrente se conserva. Porque as duas correntes que estavam vindo aqui, quando elas se encontram nesse nó, elas vão se somar, né? Não vai sumir corrente, né? Não vai diminuir a quantidade de corrente, não vai aumentar a quantidade de corrente. Vai continuar a mesma. Mesma, no caso aqui, né? 3 mais 5 é 8, beleza? É simplesmente isso. Toda vez que você aplicar a lei dos nós, você vai somar as correntes que passam por um nó. Acabou? Agora, a gente tem a lei das malhas. Olha só. A lei das malhas, ela diz o seguinte, a soma das quedas de tensão é zero. Tá, isso foi muito rápido, né? Como assim a lei das malhas está dizendo que a soma das quedas de tensão é zero? Não entendi, Davi. Vou explicar agora com outro exemplo, tá? Imagina aqui um circuito, certo? A gente tem esse circuito aqui com uma fonte de 6 volts. E essa fonte, ela tá ligada aqui, ó, a 2 resistores, né? Esses resistores aqui, o de 2 ohms e o de 1 ohms, eles estão ligados em série, né, galera? Estão ligados em série. Então tá lá. Corrente tá vindo, né? Corrente tá vindo aí. Bem, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né? Se a gente quiser trabalhar com esse tipo de questão. Vamos descobrir, galera, qual é a corrente, né? Como é que a gente descobre o valor da corrente desse circuito aqui? Primeira coisa que você tem que fazer a resistência equivalente, né? Se eu tenho um resistor em série de 2 ohms com um resistor aqui de 1 ohm, tudo que é resistência em série, a gente soma 2 mais 1 é igual a 3 ohms. Pronto. Fiz a resistência equivalente. Agora eu vou usar a primeira lei de Ohm para descobrir o quê? O valor da corrente que está passando aqui. Então é só isolar o I, U dividido por R. U é a DDP, que no caso aqui da nossa fonte é 6 volts. O R é 3 ohms. Então 6 dividido por 3 é 2 amperes. A gente acabou de encontrar o valor da corrente. Agora, por que eu falei que nessa lei a soma das quedas de tensão é zero? Vou explicar agora para vocês. Gente, sabendo agora o valor da corrente, né, sabendo que a corrente é igual a 2 amperes, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá. Vocês sabem que quando a corrente chegar aqui nesse resistor de 2 ohms, ela vai perder, né, ali uma parte da sua energia. Como assim, Davi, parte da sua energia?
Gente, corrente elétrica não tem a ver com cargas elétricas e cargas elétricas não tem a ver com coulombs, né? Então, tem a ver com energia. Ou seja, resistor puxa o quê? O que é que o resistor puxa? Voltagem. Então, dessas 6 voltagens aqui, né? 6 volts que a gente tem aqui, eu chamei de 6 voltagens. Enfim, ó, desses 6 volts que a gente tem aqui, quando essa voltagem com essa corrente aqui de 2 amperes passar por esse resistor de 2 ohms, a DDP vai diminuir. Mas a corrente, ela diminui, Davi? Não, a corrente continua a mesma. Agora a DDP, ela diminui. Como é que a gente descobre qual é a DDP? Quando se passa a corrente aqui nesses 2 ohms. Você pega de novo a primeira lei de Ohm, tá? E coloca aqui. Então aqui, ó, vou botar aqui, para 2 ohms. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou botar U é igual ao R, que é 2, multiplicado pela corrente, que é 2, isso é igual a 4 volts. Então, quando se passa por aqui a minha corrente, né? A voltagem que o meu resistor vai consumir aqui é uma voltagem de 4 volts. Tá. Se ele vai consumir 4 volts, o que é que vai restar aqui para baixo? Vai restar 2 volts. Tudo bem? Vamos lá. Para 1 ohm. Como é que a gente vai calcular agora? Qual vai ser a voltagem quando a corrente passar aqui em 1 ohm? Você vai botar aqui, ó. A DDP é igual a R vezes I. Qual o valor de R aqui, ó? 1 ohm. Colocou 1 ohm. Qual o valor da corrente? A corrente, como eu falei, ela não muda. Então, vai ser 2 ohms. 1 vezes 2 é 2 o quê? Volts. Então, quer dizer que quando passar por aqui, né? A minha corrente, o resistor aqui, ele vai consumir 2 volts. Galera, só tinha sobrado 2 volts. Se esse aqui vai consumir também 2 volts, quando passar por aqui, o que é que sobra bem aqui no final? 0. Então, é por isso que a gente fala que na lei das malhas, né, a soma das quedas de tensão é 0. Porque conforme vai passando aqui a corrente, essa tensão ela vai diminuindo até chegar em 0. E aí, quando tá aqui em 0, né? Ela vai de novo, quando ela sai daqui, ó, vai de novo voltar a ser 6 volts. Mas por que sai do 0 e vira 6 volts, Davi? Isso aqui é uma fonte, né, galera? Então, uma fonte, ela consegue gerar de novo essa DDP, tudo bem? Então, basicamente, é isso que significa a lei das malhas, tá? Resumidamente. E essa lei das malhas, ela até mostra uma outra coisa interessante para vocês, né? Que no circuito em série, né, com os resistores em série, você percebe que o que acontece aqui, a minha DDP ela diminui, a DDP ela vai diminuindo conforme ela passa pelos resistores, beleza? Então, basicamente é isso. Se você ficar com alguma dúvida, revê de novo, tá? O conteúdo aqui para você entender melhor como é que funciona isso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui e eu vejo vocês aí na nossa próxima aula.